E o Senhor, meu Pai, que conhece cada um de nós, conhece o nosso interior, conhece o nosso exterior, conhece o nosso passado, o presente e o futuro, conhece os nossos pensamentos, conhece as intenções de cada um de nós. E o Senhor sabe, meu Pai, qual é a minha intenção para com o teu povo que participa dessa transmissão. O Senhor sabe a nossa preocupação com a alma do teu povo, em especial com aquelas criaturas que têm sede de Ti, meu Pai, de conhecer a Ti. Há pessoas que estão nos assistindo ou ouvindo dentro de uma prisão, dentro de um hospital, numa clínica, em casa, no trabalho, num caminhão, num automóvel, onde quer que haja alguém ligado conosco aqui agora, certamente está ligado contigo, porque os nossos pensamentos estão ligados em Ti, meu Pai, nas Tuas palavras, nas Tuas promessas. Ó soberano de Israel, é como o Senhor mesmo disse, eu sei dos meus pensamentos para contigo, que são pensamentos para o bem. Então eu sei, meu Pai, que o Senhor quer o melhor para cada um de nós. O melhor. O Senhor não veio a este mundo trazer uma vida mais ou menos melhorzinha para aqueles que creem em Ti, não. O Senhor veio para trazer uma vida diferenciada da vida deste mundo. O Senhor veio para inaugurar em nós a Tua bênção, a própria bênção. Inaugurar em nossas vidas uma vida nova, transformada, cheia do Teu Espírito, cheia da Tua luz. Então, meu Senhor, ajude-nos a transferir para o Teu povo aquilo que o Senhor nos tem dado, aquilo que o Senhor nos tem passado, aquilo que o Senhor nos tem revelado, que seja revelado para aqueles que têm sede de Ti. Há pessoas, meu Pai, que neste momento estão preocupadas em resolver os seus problemas pessoais. Pessoas que estão com enfermidades e querem ser curadas, pessoas que estão com problemas econômicos e querem prosperar, pessoas que estão com problemas sentimentais e querem resolvê-los, pessoas com problemas familiares e querem resolver esse problema. Mas existem aqueles, meu Senhor, que têm sede, que têm fome de justiça, aqueles que querem Te conhecer, aqueles que têm ouvido falar de Ti desde criança, mas não Te conhecem. Tem muitas informações Tuas, conhece muito a Tua palavra, mas não conhece o autor dela. Então eu peço, meu Senhor Espírito Santo, revela Jesus para essas pessoas que têm sede de algo mais, de algo maior, a sede de conhecê-lo. Eu sei
que só o Senhor pode fazer isso. Só o Senhor pode revelar o Senhor Jesus para as pessoas. Porque é como o Senhor mesmo disse para Pedro: olha, não foi carne nem sangue quem te revelou, Pedro, mas foi o meu Pai Celestial. Então que isso aconteça com as pessoas que estão participando desta oração. Pessoas que estão cansadas, esgotadas mesmo, de ouvirem falar de Ti e não Te conhecerem ainda. Ó meu Pai, ajuda-nos a ajudar Teu povo, na pregação, no ensino da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tome assento, por favor. Graças a Deus. Eu queria que você lesse comigo esse texto. É um texto muito conhecido, mas revela algo extraordinário, que com certeza vai falar com você, com certeza vai pesar a sua vida, a sua alma, vai revelar para você quem você é. O texto diz que aconteceu que, indo ele a Jerusalém, quer dizer, Jesus a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Senhor Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos, curados, porque obedeceram à voz de Jesus. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. Samaritano não se dava com judeus, mas porque ele era leproso como outros judeus, então não fazia diferença para eles. Passaram a andar juntos. E respondendo Jesus disse: não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Os 9. Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro, que era o samaritano. E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Então nós temos aqui 2 tipos de pessoas. Nós temos aquelas pessoas que estão buscando a cura da sua enfermidade, estão buscando a libertação dos seus problemas pessoais, problemas econômicos, familiares, saúde, etc, etc. Então nós vemos que Jesus, quando foi invocado por esses 10, quer dizer, por essa totalidade, então os 10 foram curados. Os 10 foram curados. Os 10 foram atendidos. Os 10 ficaram limpos das suas lepras. Contudo, apesar deles terem tido fé
para serem curados, os 10, apenas um teve fé para voltar e dar glórias a Deus com o seu rosto no chão perante o Senhor Jesus. Apenas um. Presta atenção. Porque nós estamos tratando aqui não de soluções circunstanciais, soluções apenas nesse mundo, mas estamos tratando aqui de solução eterna. Eterna. Os 10 tiveram fé para serem curados, mas somente um teve fé para ouvir de Jesus esta palavra: vai, a tua fé te salvou. Jesus não disse para os 10, vão, a fé de vocês os salvou. Apenas para um. Apenas 10% na época de Jesus voltou com uma fé sólida, uma fé sobrenatural, uma fé diferenciada da fé dos demais. Qual é a tua fé? Qual é a sua fé? Eu não sei. O altar é para resolver qualquer tipo de problema. Basta você manifestar a sua fé, você vai ter o seu problema resolvido. Mas qual é a sua fé? A fé de receber a cura da sua enfermidade, ou o benefício econômico, ou a restauração da sua família. Tudo isso é extremamente importante e não está aqui descartado, nem desaprovado de forma nenhuma. Mas a fé sobreexcelente, a fé que conservou a minha vida, que tem conservado a minha vida viva, 55 anos, essa fé que tem me conservado vivo e com a certeza da minha salvação, essa fé, com certeza, não foi uma fé em busca daquilo que é passageiro. Qual tem sido a sua fé? Qual tem sido a sua fé? Vou dizer mais, vou mais além. Às vezes, a pessoa fica na igreja com uma enfermidade. O pastor ora, todo mundo ora, ela tem fé, mas não é curada. Mas fica na igreja, buscando a sua cura. Buscando a sua cura e nada acontece. O tempo vai passando e nada acontece. E ela chega ao ponto de morrer naquela fé em busca da sua cura. Porém, enquanto ela está buscando, ela está ativando a sua fé no Senhor Jesus. E morre na fé no Senhor Jesus. E é salva. Contudo, quantos têm vindo aqui que têm sido curados de doenças extraordinárias, doenças terríveis, do câncer e outras tantas enfermidades? Mas depois que são curadas, elas vão embora. A exemplo dos 9 leprosos. Os 9 leprosos que se viram curados, o que eles foram fazer? Cada um foi tratar da sua vida.
Não, agora eu vou trabalhar, eu vou me casar, eu vou ganhar dinheiro, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Agora eu estou limpo, eu posso conviver em sociedade, então eu vou cuidar da minha vida. Talvez a pessoa fique na igreja longos anos sem resolver o seu problema. E ela não entende. Por que isso? Porque Deus está guardando a vida dela. Porque se ela for curada, ela vai fazer exatamente o que os outros fizeram, aqueles 9 fizeram. Pense nisso. Pense nisso. Puxa, eu não resolvi esse problema, eu não resolvi aquele problema. E sempre tem um problema. Porque Deus está permitindo que ela continue com aquele problema para que ela não venha cair na tentação de ter resolvido o seu problema e depois vai embora. Deus permitiu isso com Paulo. O apóstolo Paulo pediu a Deus 3 vezes para que ele removesse o espinho que estava na sua carne, que era mensageiro de Satanás. E ele fala, 3 vezes eu pedi a Deus, e ele me disse, a minha graça te basta. E não tirou o espinho da sua carne. Manteve o espinho ali. Por quê? Porque se ele não tivesse o espinho, Deus sabia que ele poderia se ensoberbecer, se orgulhar das extraordinárias, magníficas revelações que ele escreveu, que Deus lhe deu e escreveu, deixou para nós. Pense nisso. Use a sua fé com inteligência. Avalie a sua fé. Qual é o propósito da sua fé? Porque a fé é a maior bênção que você tem na sua vida. É a maior riqueza que você tem na sua vida. A sua fé é a sua comunicação com Deus direto. A sua fé é o canal direto com Deus. Mas o que é que você está fazendo com a sua fé? Se você estiver usando a sua fé só para resolver problemas nesse mundo, problemas físicos, é claro que um dia você vai abandonar a sua fé e vai cuidar da sua vida, como muitos têm feito. Muitos têm feito. Eu lembro que nós tínhamos pessoas, membros da igreja, que vinham na igreja de helicóptero. Vinham de helicóptero. Depois perderam tudo. Perderam tudo. 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 Você sabe lá o que é isso? Então, a fé que Deus nos deu é o poder dele para que nós conquistemos. Mas se a pessoa usa a inteligência, a sabedoria, se ela é uma pessoa que fundamenta a sua fé de acordo com a palavra de Deus, então ela vai pegar a sua fé para primeiro buscar o reino de Deus. Amém. Primeiro buscar o Espírito Santo. Buscar o primeiro reino de Deus é buscar o Espírito Santo. Você só pode dizer-se, bom, agora eu estou bem mesmo, quando você tiver recebido o Espírito Santo. Enquanto você não tiver o Espírito Santo, você pode ter rios de dinheiro, porque você continuará sendo pobre. Você continuará sendo miserável. Nós temos batido nessa tecla. Então, quando você subir no altar, não venha com aquela ganância de ter carros, de ter casas, de viagens e etc, e etc. Não venha com essa ambição, não. Porque se você vier com essa ambição, você vai conquistar e vai perder depois. Porque a fé te dá o direito de receber, de ser curado. Só que quem vai garantir aquela conquista
é o Espírito Santo, que é o Espírito da fé, que vai manter-se dentro de você. É como nós costumamos falar, casar é difícil. Você precisa de fé para casar? Não, casar é mole, você casa e descasa. Agora, eu pergunto, é fácil manter o casamento? Não. A mesma coisa é a fé. É fácil você conquistar pela fé as bênçãos de Deus, as maravilhas dele. O difícil é você mantê-las. Para você mantê-las, então você tem que ter primeiro o Espírito da fé, que é o Espírito Santo. Primeiro você tem que ser forte dentro de si, para que depois as coisas exteriores venham ser acrescentadas na sua vida. Foi o que Jesus falou. Ele disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Então nós temos colocado aí testemunhos que mostram isso, que provam isso. Use a sua inteligência, use a sua cabeça, porque se você conquistar, mas não tiver o Espírito Santo, você não vai manter a sua conquista. Não vai manter. Muitas pessoas conquistaram curas, mais tarde perderam. Outras conquistaram casamento e perderam. Outras conquistaram a saúde, perderam. Outros conquistaram mundos e fundos. Enfim, mas perderam. Perderam por quê? Perderam porque não colocaram a palavra de Deus como prioridade. O conselho de Deus. Jesus disse, aquele que quiser ganhar a vida, vai perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida por minha causa, ganhá-la-á. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, o que ela faz? Ela perde a sua vida, ela abre mão da sua vida para manter-se com a vida em dia com Deus. Amém, pessoal? Pense bem. Pense bem. Normalmente a pessoa quer ganhar dinheiro, quer construir uma vida abençoada, próspera. Por quê? Porque ela quer garantir uma velhice tranquila, em paz. Ela quer garantir um plano de saúde, para que quando estiver já na idade avançada, ela tenha o melhor desta terra. Mas depois ela vai morrer. Sim ou não? Então ela pode ficar vivendo 90, 95, 100 anos, embora que quando chega essa idade, todo dia no médico, sim ou não? Tosse, sim ou não? É ou não é? Sempre médico fazendo exame disso, fazendo exame daquilo, tomando esse remédio, tomando aquele remédio, andando com dificuldade, precisando de pessoas para ajudar. É ou não é? Viver assim, eu prefiro morrer. Ou não? Eu prefiro. Se eu chegar ao ponto de que não puder cuidar de mim mesmo, eu prefiro ir embora. Porque eu tenho a minha salvação garantida. Mas o fato é que as pessoas projetam, querem ganhar dinheiro para ter uma vida, uma velhice tranquila. Também não está garantido. É ou não é? Sim ou não? Quando você tem o Espírito Santo, minha amiga, meu amigo, quando você recebe o Espírito Santo, a primeira coisa que acontece dentro de você é a força, é o vigor, é a paz de Deus, o poder de Deus dentro de você. Você tem vida dentro de si.
Se as pessoas creem em você, não creem, nem interessa. Se as pessoas criticam, te odeiam, têm inveja de você, você não está nem aí. Por quê? Porque você tem o espírito da vida dentro de si. Você é uma pessoa livre, literalmente livre. Você tem vida dentro de si. Pois bem, Deus quer que você seja a própria bênção. Que mesmo na velhice você venha dar frutos. Mesmo na velhice você possa ajudar os que estão vindo atrás de você. Ensinar aqueles que não conhecem nada da vida. Amém, pessoal? Deus quer fazer de você a própria bênção. Mas primeiro você tem que receber o Espírito Santo. Por que eu estou falando isso? Porque a fogueira santa vai acontecer. Deus vai fazer milagre. Ele vai fazer os milagres que vocês estão pedindo. Mas que tipo de milagre você está pedindo? Qual é a sua fé? Só você sabe. Nós não vamos fiscalizar, nós não vamos ver o que você está pedindo. Nós vamos orar, pedir a Deus, clamar por você. Agora, use a sua fé com inteligência. E procure primeiro o reino de Deus. Quando você busca... O que é buscar o reino de Deus? É você se render 100%, entregar 100% da sua vida para Jesus, de forma tal que Ele venha 100% reinar dentro de você. Conduzir o seu pensamento e fazer você viver uma vida diferenciada da vida que você vinha vivendo até então. É isso. E isso depende de você. Porque Deus quer fazer isso. Deus quer fazer morada em você. Mas Ele não pode entrar na sua vida sem o seu convite, sem a sua permissão. Amém, pessoal? O convite é dado para todos. A cura vem para todos. Mas a salvação é para poucos. É para poucos. Se nós temos aqui 400 pessoas, ou 4.000 pessoas, então 400, de acordo com a Bíblia, de acordo com o que aqui nós vemos, foi aqui 10%, porque dos 10 leprosos, apenas um voltou e foi salvo. Dos 10 leprosos curados, um apenas foi salvo. Dos 10 leprosos curados, um foi salvo. Um foi salvo. Dos 10 leprosos que tinham fé para serem curados, um apenas teve fé para ser salvo. E essa é a fé que eu estou pregando para vocês. Amém, pessoal? Então, eu queria fazer uma oração especial por aquelas pessoas que dizem assim: o bispo, eu tenho pensado muito nesses últimos tempos na minha alma. Eu sei que eu já pensei muito em conquista disso, conquista daquilo, etc. Mas eu queria conquistar algo maior. Eu queria conquistar a salvação da minha alma. Pensa na sua alma. Pensa na sua alma. O Renato falou, foi bacana. Ele disse para mim: bispo, a pessoa pergunta para a gente, o que é tudo? Bom, o que é tudo? O que é dar tudo? Por exemplo, se você morrer agora, o que você leva dessa vida? O que você deixa nesse mundo? O que você deixa nesse mundo? Bom, tudo, mas que tudo? Uma vida boa ou uma vida má? Dinheiro, condições ou miséria? Eu não sei, mas é o tudo que você tem, você deixa por aí.
Deus quer esse tudo e também aquilo que você leva para o túmulo, que é a sua alma. Ele quer isso tudo que você deixa e mais, e sobretudo, a sua alma. Amém? Quer dizer, é uma entrega total, incondicional e restrita que você oferece para Deus. Amém? Por favor, curve a sua cabeça, feche os seus olhos aí agora. Pense na sua vida. Espírito Santo, eu não quero convencer ninguém. Eu peço que o Senhor venha convencer aqueles que o Senhor tem escolhido. Aqueles que o Senhor vê que são sinceros e querem realmente, querem ser curados da alma. Querem ser curados do corpo, claro. Mas, sobretudo, querem curar a alma. Então, eu penso que o Senhor venha derramar o dom do arrependimento, para que essa pessoa, para que ela tenha a sua alma salva, ela tem que se arrepender dos seus pecados. Ela tem que se arrepender da vida suja, imunda, da mentira, dos enganos, da corrupção, enfim, de tudo que é injusto. Ela tem que se arrepender, e só o Senhor dá o dom do arrependimento. Então eu peço que o Senhor dê o arrependimento, o dom do arrependimento para essa pessoa que me ouve, onde quer que ela esteja, agora mesmo, meu Pai, para que então ela possa se arrepender, e as que estão aqui na frente, aqui na igreja, elas possam vir aqui junto do altar e entregar suas vidas para Ti. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, por favor, você que está com a cabeça curvada, seus olhos fechados, e se você for tocado pelo Espírito Santo, para vir aqui na frente, você venha consciente, por favor, de que é a sua vida por inteira, 100%. Você vai colocar no altar agora os seus amores, os seus filhos, seus pais, seus entes queridos, irmãos, esposa, marido, namorado, noivo, tudo, sua vida profissional, o seu futuro, seus sonhos, tudo. Você quer vir aqui na frente, entregar a sua vida. Se você quiser, por favor, levante-se do seu lugar e venha aqui à frente. Você que sente necessidade de entregar a sua alma para Jesus, você não tem segurança da sua vida, da sua alma, da salvação da sua alma. Então, venha entregar a sua vida, deixar os seus pecados, abrir mão do que você tem feito de errado, abrir mão da prostituição, da promiscuidade, abrir mão de tudo que é sujo, que é imundo, porque Deus é Espírito, e o Espírito de Deus quer habitar dentro do seu corpo. Para que Ele possa habitar, descer sobre o seu corpo, o seu corpo precisa estar limpo, lavado, purificado pelo sangue dele. O seu corpo tem que ser o templo, a morada do Altíssimo.
e tem que estar limpo, perfeitamente limpo. Então você tem que abrir mão da sujeira, da imundícia, você tem que ser lavado no sangue de Jesus. Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Em nome do Senhor Jesus, fale com Deus agora, confesse os seus pecados, rasgue o seu coração, diga para Ele o que você tem feito, que você sabe que tem desagradado, mas você quer começar do zero a partir de agora. Você está cansada de viver no pecado, você, meu amigo, está cansado de viver no pecado. Você sabe disso. O pecado só traz dúvida, só traz medo, só traz terror. O pecado só traz morte. O pecado traz o que o inferno é, que é um inferno. Então seja livre desse pecado, seja livre dessa prostituição, dessa vida perdida. Seja livre, minha amiga e meu amigo. Sejam livres agora mesmo, em nome do Senhor Jesus. Quando você entrega a sua vida, o Senhor Jesus tem condições de lavá-la, purificá-la. Em nome do Senhor Jesus, não diga nada agora, não diga nada, por favor, mantenha os seus olhos fechados, porque o Espírito Santo trabalha para lavar você, lavar a sua alma, arrancar essa culpa que você carrega dentro de si, esse sentimento de mágoa que você tem, de rancor contra alguém. Você tem que se limpar disso, se lavar disso, em nome do Senhor Jesus. Olhe para mim, presta atenção, preste muita atenção. O que disse Jesus? Por favor, pegue aí no vídeo, coloque Mateus capítulo 5, versículo 23. Para que todos saibam essas palavras, conheçam essa palavra de Jesus. Ele disse assim: portanto, olha só, portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. O que quer dizer isso para você aqui agora? Você vem aqui nesse momento apresentar a sua oferta. O que é a sua oferta? A sua vida. Amém? A sua vida é a sua oferta. Você vem apresentar a sua oferta no altar. Mas se você se lembra que tem alguém que você tem uma mágoa, alguma coisa contra você, então você tem que perdoar esse alguém. Não é agora, eu vou lá falar com essa pessoa, porque a pessoa às vezes está lá no outro país, você não tem condição de ir, mas você tem condições de se limpar, de se lavar
desse peso. Você tem condições de ficar livre dessa mágoa. Porque essa mágoa é um câncer na sua alma. Ela bloqueia o seu relacionamento com Deus. E Deus não pode perdoar aquela pessoa por você, é você que tem que perdoá-la. A autoridade de perdoar, quando alguém peca contra nós, é nossa, é ou não é? Sim ou não? Só você pode perdoá-la. Então você tem que perdoá-la. E se é ela que tem alguma coisa contra você, ore por ela, para que ela também te perdoe. Amém? Amém. Então você vai orar pela pessoa que você tem mágoa, ou que tem mágoa, alguém que tenha mágoa de você. Uma oração simples, mas extremamente importante, para que a sua oferta seja aceita por Deus. Amém? Amém. Quando você fizer essa oração, então eu vou falar para você o que vai acontecer. O que vai acontecer com você? Logo após a sua oração. Tá bom? Fale com Deus, ou melhor, fale com Deus em favor dessa pessoa. Diga o nome dela, mencione o nome dela, ore por ela. Não importa o que ela fez de mal para você, não interessa, ore por ela. Ore pela pessoa, se você tem essa mágoa. Em nome do Senhor Jesus. Agora, você já orou por ela? Olha para mim, você já orou por ela? Sim. Agora você vai saber o que vai vir sobre você. Jesus disse as seguintes palavras: o que é maior? A oferta ou o altar que santifica a oferta? O altar. O altar. Quer dizer, quando a oferta é limpa, é pura, então ela é aceita por Deus. E então, sendo aceita por Deus, o altar vem e santifica essa oferta. Quer dizer, se a sua entrega é sincera, se você perdoou, você está limpo, você recebe o perdão aí agora. Amém. Seja livre agora, nesse momento. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu peço que o teu altar venha santificar este povo, aqui e agora, e haja paz dentro dele. Receba a paz, porque você é santificado, então receba também a paz. Receba o Espírito da paz, o Espírito de Deus. Receba o Todo-Poderoso dentro de você, aí e agora, em o nome do Senhor Jesus Cristo. E se por acaso você sente essa paz forte dentro de você, esse alívio, essa sensação de gozo, de alegria, então adore ao Senhor e agradeça-lhe de todo o seu coração. Isso mesmo, fale com Deus agora, em nome do Senhor Jesus. Isso mesmo, fale com Deus. Fale com Deus. Cheguei aqui em meio à dor, reguei o teu altar com lágrimas, Senhor, reguei o teu altar
com lágrimas, Senhor, debaixo de chuva, do frio no calor, debaixo de chuva, no frio e no calor. Foi assim que eu cheguei. Foi assim que eu cheguei no teu altar. No teu altar. Nas madrugadas. Nas madrugadas. De noite ou de manhã. De noite ou de manhã. Venci o meu cansaço. Vencia o meu cansaço. Buscando forças no Senhor. Buscando forças no Senhor. Venci o medo. Venci o medo. Derrotei as minhas dúvidas. Derrotei as minhas dúvidas. E a cada desafio. E a cada desafio eu fui vencendo as minhas lutas. As minhas lutas. Deus, eu quero força. Eu quero força. Deus, eu quero pão. Deus, eu quero pão. Vem e me sustenta. Vem e me sustenta. Responde agora. Responde agora a minha oração. Deus, Deus, eu quero força. eu quero força. Deus, eu quero pão. Deus, eu quero pão. Vem e me sustenta. Vem e me sustenta. Responde agora a minha oração. Meu Pai querido e amado, eu sei que cada pessoa que está aqui tem um problema, pelo menos. Mas eu sei também que Tu estás aqui, em espírito e em verdade. E eu lembro que o Senhor Jesus disse: qual pai que, se o filho pedir pão, lhe dará pedra? Qual pai que, se o filho lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais Pai Celestial dará boas coisas àqueles que lhe o pedirem. Ó, minha amiga, meu amigo, em nome do Senhor Jesus, receba a fé inteligente, o poder de Deus, a fé sobrenatural, a fé que faz você confiar que uma vez você colocando a sua vida no altar, do altar vai vir o sustento de todas as demais coisas na sua vida. Mas primeiro você tem que colocar a sua vida no altar. O altar empodera você. O altar te dá força, te dá poder para você lutar e vencer. O altar te dá direção. O altar te dá tudo o que você precisa para viver e vencer. O altar é o que santifica a oferta. Seja a oferta viva no altar de Deus e você vai ser forte e poderoso. Oh, meu Deus amado e querido, venha essa confiança sobre o teu povo. Derrama, meu Senhor, a confiança na tua palavra, na tua promessa. Dá a esta pessoa, meu Pai, essa convicção agora mesmo. Faça com que ela venha absorver a fé, meu Pai, a fé que conquista, que luta, que enfrenta problemas, que enfrenta dificuldades, provações, mas que se mantém, porque está ela vinda
do Espírito Santo, que é o Espírito da fé, venha sobre o teu povo aqui agora, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Receba aí nesse momento o poder do alto, minha amiga, meu amigo. Fale com Deus, fale com Deus, fale com Deus, rasga a sua alma. Você tem uma oportunidade de ouro, uma oportunidade inusitada de ter a sua vida transformada antes da fogueira santa lá do Monte Sinai. Você não precisa ficar esperando, você pode ser cheio aqui agora do Espírito Santo. Fale com Deus. Em nome do Senhor Jesus, faça essa oração silenciosa para não atrapalhar a pessoa que está ao seu lado. Faça essa oração baixinho, por favor, de forma que só Deus ouça você. Isso. Quando eu quero falar com Deus, eu apenas falo. Quando eu quero falar com Deus, às vezes me calo E elevo o meu pensamento. e elevo o meu pensamento. Peço ajuda. Peço ajuda no meu sofrimento. Ele é Pai. Ele é Pai, Ele escuta o que pede o meu coração. Quantas vezes eu falando com Deus desabafo e choro. Quantas vezes falando com Deus desabafo e choro. E alívio para o meu coração. E alívio pro meu coração. Eu a Ele imploro. Eu a Ele imploro. E então sinto a sua presença. E então sinto a tua presença. Seu amor, sua luz tão intensa. Seu amor, sua luz tão intensa. Que ilumina o meu rosto e me Que alegra. ilumina o meu rosto e me alegra em minha oração. Recebam paz agora. Quanta paz, quanta luz, Quanta luz. Deus nos ouve, Deus nos ouve, nos mostra o caminho nos mostra o caminho que a Ele conduz. que a Ele conduz. Deus é Pai, Deus é Pai, Deus é luz, Deus é luz. Deus nos fala, Deus nos fala que a Ele se chama.
chegar, seguindo Jesus. seguindo Jesus. Quanta paz, Deus me ouve, me mostra o caminho que a Ele conduz. Deus é Pai, Deus é luz, Deus me fala, Deus me fala, que a Ele me chego, seguindo Jesus. seguindo Jesus. Cante orando, quanta luz. Deus me ouve, me mostra o caminho. Me mostra o caminho que a Ele conduz. Deus é Pai, Deus é luz, Deus me fala, que a Ele me Que chega. a Ele me chego, seguindo Jesus. Ainda com os olhos fechados. Ó meu Pai querido e amado, eu sei que o Senhor enche este templo com a Tua presença. Eu sei, meu Senhor, que aqueles que têm sede de Ti estão bebendo agora, bebendo da Tua presença. Ó meu Pai querido e amado, receba o nosso louvor, a nossa adoração. Receba agora a nossa vida, meu Senhor, e glorifique o nosso Senhor Jesus Cristo na vida do Teu povo, meu Pai. Desça agora o Teu Espírito e faça acontecer o inusitado, faça acontecer o que ainda não aconteceu, meu Senhor. Faça cair a ficha e essa criatura ser cheia da Tua luz, da Tua paz, da Tua presença, meu Pai. Agora mesmo, meu Deus, mesmo em meio a problemas, dificuldades, nós encontramos dificuldades pela vida, mas neste instante, meu Pai, a Tua força, o Teu Espírito, a Tua sabedoria, a Tua energia, desce sobre o Teu povo e faz acontecer o que ainda não aconteceu. Aleluia. Nós Te louvamos e agradecemos por esses momentos gloriosos. Meu Pai, eu sei que algumas pessoas estão preocupadas com a hora, preocupadas em chegar em casa, preocupadas com o dia de amanhã, preocupadas com muitas coisas, mas agora mesmo, nesse momento, nesse instante, ela seja despreocupada. O Senhor Jesus disse: o meu fardo é leve. Aleluia, aleluia, graças a Deus.
Ele disse, anda na minha presença e ser perfeito. O que é andar na presença de Deus? É andar pensando em Deus, pensando os pensamentos de Deus. Só isso. Você compreende isso? Está claro para você? Hein? Pense, raciocine. Você não precisa saber ser culto, você não precisa ser uma pessoa inteligente, você não precisa ser formada, você não precisa ser uma pessoa bem instruída, você não precisa ser rico, você não precisa ser nada. Você só precisa pensar para mudar a sua vida, a sua história. Só por conta de pensar como Deus pensa, você já anda na presença dEle. Você anda na presença dEle. Quando você ora, você imediatamente entra em contato com Ele. Porque você usa o seu pensamento com o pensamento dEle. Você entra na presença dEle. Você não precisa estar na igreja para entrar na presença de Deus. Você pode estar em casa, no trabalho. Aliás, em todo o tempo, 24 horas por dia, você tem que estar na presença dEle, porque senão você vai dançar. Ah, vai. Você tem que andar na presença dEle, porque do contrário você vai perder. Ora, quando você usa a sua cabeça e pensa os pensamentos de Deus, eu tenho que falar isso pertinho de vocês. Você vê, as pessoas fazem as coisas sem pensar, é ou não é? Fala a verdade. Quase que automaticamente. Sim ou não? Esse é o erro. Esse é o erro do ser humano. Não pensa. Olha só. Quando você, qualquer um de nós é assim, quando a gente está apaixonado por uma pessoa, você está apaixonado. O que acontece? Você só pensa naquilo. Sim ou não? Sim ou não? Quer dizer, quando você só pensa naquilo, você está vivendo aquilo. Quando você pensa em alguma coisa, você vive aquela coisa o tempo todo. Ou não é? Não é assim? Quando você pensa nele, quando você pensa nela, o tempo todo, o que acontece? Você está vivenciando. É como se você estivesse com a pessoa. É ou não é? Se ela entristeceu você, você chora. Você urra. É ou não é? Você sente dor, porque você está só pensando nela. Quer dizer, há uma comunicação sua com aquela pessoa, mesmo sem vê-la. Não é? É ou não é? Quando você está para ter uma entrevista para um emprego, um bom emprego, você só pensa como é que vai ser. É ou não é? Pois é, pois é, pois é. Quando você pensa os pensamentos de Deus, o que você acha que acontece com você? A sua fé faz irradiar o seu rosto, porque você sabe que os pensamentos de Deus são os melhores para você. Deus fala pensamento de vida, pensamentos de vida. Os pensamentos de Deus para conosco é de vida, e vida com abundância. Você sabia disso? Deus pensa o tempo todo em você, em mim, em nós, para que nós sejamos a imagem dele aqui neste mundo. Você está compreendendo o que eu estou falando? Pois bem, quando você pensa em Deus, você vive na perfeição, porque Deus está ali com você, está iluminando, está alimentando a sua fé, nutrindo
o seu ser espiritual com a fé, com a convicção. É isso que acontece. Mas, bispo, me diga o que eu devo pensar. Para pensar em Deus, não, tá bom, eu penso em Deus. Mas o que eu devo pensar especificamente? Vamos lá, o texto, por favor. Coloca aí, meu filho. Ele diz assim, o Espírito Santo, através de Paulo, diz assim, tudo o que é verdadeiro. Vamos devagar, não leia correndo não, senão você vai perder. Tudo o que é verdadeiro, quer dizer, o que não é falso, o que não é mentira. Você pensa nas coisas verdadeiras. Se você só pensa nas coisas verdadeiras, então você é uma pessoa, o quê? Verdadeira. É ou não é? Sim ou não? Tudo o que é verdadeiro, tudo que é o quê? Honesto. Eu pergunto, o mau caráter pensa em honestidade? Para o mau caráter, honestidade é bobeira, é um bobo. Vou passar a conversa, ele vai cair. Não é assim? Mas o Espírito Santo mostra o que você, nós temos que pensar o tempo todo. Tudo que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, que é certo, justo. Por exemplo, é justo você olhar para uma pessoa, ficar com inveja dela? Então você tem que eliminar a inveja. Amém, pessoal? É justo você falar mentira? Então você não vai falar mentira. É justo você ser desonesto? Não, você não vai ser desonesto. Então, conforme você vai pensando os pensamentos de Deus, as suas atitudes vão sendo corretas, vão sendo de acordo com quem? Com Deus. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro. Então, vem lá aquela gazela toda empesteada, toda enfeitada e tal, vestida só de monoquinho. Não. Mas se você olha, você naturalmente vai querer admirá-lo, vai admirar, sim ou não? E aí o que vai acontecer? Já era, sujou o pensamento, já saiu da presença de Deus. Entendeu o que eu estou falando? Sim ou não? Jesus disse que quando a gente olha, o homem olha para uma mulher com má intenção, já caiu com ela. Então, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, quer dizer, um dom, alguma coisa boa, e se há algum louvor, nisso pensai. Então você tem que monitorar, você tem que avaliar, não só você, eu também, todos nós, não estou excluído não, eu também faço isso. Nós temos que estar vasculhando sempre a nossa própria vida, ao invés de ficar olhando a vida dos outros. Se o sujeito fez o que é errado, roubou, foi injusto, isso é problema dele. Eu tenho que cuidar da minha vida, a minha salvação. Amém? Entende? Eu estou ensinando a vocês aquilo que Deus está mostrando. Mas eu cuido de fiscalizar permanentemente, vigiar
a minha própria consciência. Porque a minha consciência só Deus sabe e eu. É ou não é? Então, Jesus nos disse, vigiai e orai. A oração é poderosa, é importantíssima, mas você tem que vigiar primeiro, para que então a sua oração possa ser ouvida por Deus. Está claro isso? Sim ou não? Deus falou o seguinte, coloque lá Gênesis 17:2. Olha o que Deus falou. E porei a minha aliança, a aliança de Deus, não é a aliança que põe no dedo, não é isso. A aliança que Deus faz com você, comigo, conosco, não é a aliança de ouro, não é o sangue do animal. Ele diz assim, e porei a minha aliança entre mim e ti, quer dizer, o casamento. Casamento. O que identifica eu como um homem casado? Aliança. O que identifica o meu casamento com Deus? O que identifica o casamento com Deus? O caráter. Amém? Caráter. Se você tem um casamento com Deus, uma aliança com Deus, o seu caráter reflete a imagem dele neste mundo. Você é diferente das demais pessoas. Porque você é aquela criatura que perdoa. Você é aquela criatura que, ainda que você não goste, levou uma bofetada, você oferece a outra face. É duro, é difícil, não é mole, mas você tem uma aliança com Deus. Deus tem uma aliança com você, então você se sujeita a qualquer coisa que Deus pedir, porque você não quer quebrar essa aliança, esse casamento com Deus, essa parceria com Deus, porque a sua vida depende dele. Isso é que é casamento. Então, o que marca o casamento da Esther comigo não é aliança. Porque aliança eu posso tirar, botar no bolso e dar uma de solteiro. Não é isso. Mas a palavra. Amém, pessoal? A palavra. A palavra. Põe aí o versículo, por favor, meu filho. Porei a minha aliança entre mim e ti. Quer dizer, entre você e Deus, existe o quê? Uma palavra. Amém? Que Deus empenhou com você. E que você disse amém. Você empenhou a sua com a dele. O pensamento dele casou com o seu pensamento. O seu pensamento casou com o pensamento de Deus. O seu caráter é de acordo com o caráter dele. A sua honra é de acordo com a honra de Deus. Você é uma pessoa de palavra. Por exemplo, eu falo por mim, eu sou a pessoa que gosta de honrar a minha palavra. Se eu não conseguir honrar minha palavra, eu me sinto envergonhado, humilhado. Duas coisas que eu carrego comigo, não tiro de jeito nenhum, a não ser para carregar. É o relógio e a aliança. Eu não tiro de jeito nenhum. É banho, eu durmo, enfim, o dia inteiro. A aliança é o meu compromisso com a Esther. O relógio é para não perder a hora dos meus compromissos com outras pessoas. Então eu sou assim. Nós somos assim. O trabalho da igreja é assim. No mundo inteiro, todo mundo quer fazer negócio com a igreja. Sabe por quê? Porque nós honramos os compromissos assumidos.
Procure ver aí se tem algo. Falaram que eu sou ladrão, que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu engano as pessoas. Mas veja se eu devo a alguém. Procure ver se há alguma maracutaia da igreja com alguém. Verifique. E se você vai dar oferta ou não, são outros 500. Nós cremos na palavra de Deus, Ele não vai deixar faltar. Então, se você não der, o outro vai dar. E se ninguém aqui der, Ele vai colocar outro povo aqui que vai dar. Essa é a minha fé. Amém, pessoal? Então, se você anda com esses pensamentos de Deus, numa aliança com Ele, quem é que pode jogar olho gordo ou inveja sobre você? Quem é que pode fazer macumba para você? Quem é que pode destruir você, se você está em aliança com Deus? Uma ocasião, na compra da Record, um político ligado ao antigo presidente Collor, ele disse para mim: bispo, eles não vão lhe dar a outorga da televisão. Então, passa essa televisão para mim, coloca no meu nome, venda para mim, e a gente vai resolver os problemas. Eu falei: olha, rapaz, presta atenção. Botei o dedo na cara dele e falei: ó, presta atenção. Só vão tirar a Record de mim se conseguirem passar por cima do corpo de Jesus. Se passarem por cima do corpo de Jesus, tudo bem, eu perco. Essa é a minha fé. E é isso que eu quero que você tenha. É isso que você tem que ter. Você tem que ter essa fé, essa coragem. Mas isso só é possível quando vem o casamento seu, a aliança sua com Deus. Porém, a minha aliança, hoje, a aliança é o que eu falei? O quê? Palavra. E o que é a palavra? O Espírito Santo. Espírito é palavra. Deus é palavra. O Espírito Santo é palavra. Quando você recebe o Espírito Santo, arrebentou, acabou. Você pode ter certeza, nunca mais você será a mesma criatura. Nunca mais você vai ficar mendigando o amor do marido, da mulher, dos filhos, dos pais, favores dos políticos, dependência de políticos, dependência de amigos, dependência de quem tem dinheiro. Não, você tem uma aliança com Deus. E Ele vai suprir a sua necessidade. Ele vai fazer de você uma pessoa de sucesso. Não é porque eu estou falando, não. É porque é isso que acontece. Se você não receber o Espírito Santo, então você vai ter lutas, vai continuar lutando, até o momento em que você se rende, se entrega. Oh, meu Deus, eu quero. Eu faço, eu aceito uma aliança contigo. Eu deixo os meus pecados, eu determino deixar a vida errada que eu tenho vivido. Porque com vida errada, não há como você ter aliança com Deus. Sim ou não? Então você tem, para você se casar com Deus, se aliar com Deus, você tem que estar lavado dos seus pecados. E Jesus lava. Você tem que estar perdoado e Jesus perdoa. Mas Ele perdoa aqueles que estão determinados: ó Deus, eu me entrego, de verdade, de coração. Eu assumo a minha fé contigo. Eu assumo essa palavra. Eu determino nunca mais fazer o que eu fazia. E você não precisa estar dentro da Igreja Universal para fazer isso, não. Qualquer lugar do mundo você pode fazer isso. Porque há pessoas na prisão que disseram: Senhor, cansei dessa vida. Se o Senhor existe, me tire daqui. Mude a minha vida agora. E Deus mudou. E até derramou o Espírito Santo dentro da prisão. Você sabia disso? Então não há impossíveis, não há caso perdido para Deus. O que há sim, dificuldade da pessoa se entregar, se casar.
aceitar essa aliança. Eu quero, meu Deus, eu entrego a minha vida. Porque só há aliança com Deus quando você se afasta da aliança com o diabo. Sim ou não? Sim. Quando a pessoa comete o pecado, Deus se afasta dela. Ela passa a viver sozinha. E por isso que as pessoas sofrem. Mas quando a pessoa deixa o pecado, Deus vem e abraça aquela criatura. Só isso. É difícil entender isso? Mas a pessoa prefere sentir vontade, prazer de ter amantes, de viver uma vida errada, aí fica difícil para ela. Difícil não, fica impossível. Até o momento que ela diz, eu cansei, não quero mais. Eu largo essa porcaria de vida e me entrego a ti. Meus amigos, em nome de Jesus, eu falo isso pelo Espírito Santo. Deus quer mudar a sua vida. Não amanhã, não logo mais, mas agora. Mas só você que está pensando, raciocinando e chegou à conclusão, realmente, enquanto eu estiver vivendo essa vida errada, não tem como fazer aliança com Deus. Mas se você deixar essa vida errada que você tem vivido, Ele vem casar com você aqui e agora.